Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo beleza? É um imenso prazer para mim estar aqui com vocês para compartilhar uma mensagem muito edificante, uma mensagem, na verdade, muito importante e especial. Hoje nós vamos ver o fundamento da verdadeira felicidade. Esse é o tema de hoje. O fundamento da verdadeira felicidade. Desejo grandemente que Deus abençoe você, Deus conceda muitas bênçãos para você e toda a tua família, é meu sincero desejo. Eu gostaria de iniciar a mensagem falando para vocês que dois jovens estudantes de medicina que se formaram na Universidade de Michigan, um deles disse ali para o seu amigo: em breve eu estarei em Nova York, esta região do Médio Oeste, e mais econômica, mas eu não vou exercer a medicina lá, porque lá só tem aldeias e agricultores pobres. Eu vou exercer minha profissão em Nova York e vou cobrar bons honorários aos novos ricos. Eu viajarei pela Europa e terei cavalos empregados. Vamos, Guilherme, disse ele, disse aquele jovem para o seu amigo. Vem comigo, vamos para o oeste trabalhar. Juntos ficaremos ricos. Mas o seu amigo Guilherme era um jovem alto de 22 anos de idade. Naquele momento, Guilherme balançou a cabeça dizendo não, e os seus olhos estavam perdidos ao longe. Ele então respondeu: não, não posso ir por aqui nesta região. Não há médicos. Esses colônios necessitam desesperadamente de alguém que os ajude. Eu ficarei por aqui mesmo e procurarei ser um bom cirurgião, disse Guilherme para o seu amigo. Guilherme se despediu de seu amigo e Guilherme se tornou um grande cirurgião. E seu amigo se tornou rico e trabalhava como médico para o povo rico. E jovem Guilherme estava feliz ajudando ali o povo mais pobre. Na verdade, Guilherme tinha o desejo de servir os agricultores pobres, que foi também o mesmo desejo que sentia seu pai, que foi um médico rural, cujo exemplo de trabalho e espírito de sacrifício Guilherme seguiu através dos anos. Então, meu querido amigo e minha querida amiga, o jovem ou a jovem que age movido pelo desejo de servir e de ser útil e não se deixa desviar desse propósito nem pelas dificuldades, nem pela manifestação de ingratidão ou de incompreensão, este jovem com certeza alcança em menor ou maior grau o verdadeiro sucesso. Isto lhe traz a verdadeira felicidade. Sentir-se útil torna um homem feliz. Certa jovem que trabalhava na capital, ela se sentia cheia de fobia e dúvidas. O psicólogo sugeriu para ela ir trabalhar no interior. Ela foi imediatamente e exerceu a sua profissão. Ela foi rodeada de virtudes e ela se beneficiou imensamente. E isso fez dela uma jovem mais feliz. Por exemplo, as crianças de 5 e 6 anos, elas sentem a satisfação de ser útil desde pequena. Podemos ver isso, por exemplo, quando um adulto pede para as crianças realizar alguma atividade. Elas usam toda a sua energia e alegria. As crianças realizam o pedido com muito entusiasmo e alegria. Certa vez, em um escritório, dois amigos eles estavam brigando porque o seu chefe mandou um deles fechar a porta. E um amigo disse assim para o outro: o chefe pediu para eu fechar a porta, ele não pediu para você. E assim aqueles dois amigos eles estavam de mal um com o outro. Meus amigos, cultivando esse espírito, nós não podemos alcançar a satisfação suprema de vida. A felicidade e o egoísmo não podem crescer no mesmo tronco. Nossa felicidade ela se encontra nos atos de serviço útil aos outros. Muitas pessoas no mundo elas seguem uma pista errada em sua busca de felicidade. Muitos pensam que a felicidade ela consiste em possuir coisas e em ser servido pelos outros. Mas a felicidade, na verdade, ela consiste em dar e servir ainda mais as outras pessoas. A grande lição de que a felicidade consiste em servir foi exatamente o que Jesus Cristo ensinou a seus discípulos durante o seu ministério. Por exemplo, Atos e mesmo por suas palavras.
quando Jesus disse: bem, é por saberes que pelos princípios dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quisesse entre vós se fazer grande, seja vosso serviçal. Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem, como filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Os discípulos de Jesus haviam estado disputando entre si acerca de quem era o maior entre eles. E como esta questão da importância individual surgia no ciclo dos que acompanhavam Jesus, pois ainda eles não haviam sido convertidos. Jesus decidiu pôr as coisas ali em seu devido lugar e explicar bem claramente o que é, à vista de Deus, o mais importante neste mundo. De acordo com os ensinos de Jesus, nossa importância deve ser ajustada por nossa utilidade. Por exemplo, ao criar Deus o ser humano, ele implantou nele um desejo que mais tarde foi desviado pela entrada do mal no mundo, ou provavelmente a entrada do qual começou pela perversão deste instinto. Um grande educador e filósofo certa vez falou que o maior de nossos impulsos emotivos é o desejo de ser importante. Todos sentem o desejo, meus amigos, de ser importante. E o som mais agradável para uma pessoa é o som de seu próprio nome. E não sobra dúvida de que nem todas as pessoas se manifesta o desejo, em todas as pessoas se manifesta o desejo de sentir sua própria importância. E nas mínimas coisas nós observamos este fato. Um pequeno exemplo disso nós encontramos numa história que um psiquiatra ele relata para demonstrar que da atitude que se assume frente às coisas que sucedem na vida depende que se possa suportar ou que não se façam enlouquecer. Trata-se de uma mulher que estava hospedada num hotel de luxo em Boston. Ela chamou o gerente e disse: eu estou a ponto de enlouquecer e quase desmaiei. O senhor não vê que eu estou tremendo? E eu não aguento mais isso. No quarto vizinho ao meu lado, existe alguém que está tocando o dia todo as teclas de um piano. Se o senhor não fizer isso parar imediatamente, eu vou ter um ataque de nervos. E o senhor terá que me levar a um sanatório. E o senhor será o responsável. Sinto muito, senhora, disse ali o gerente do hotel. Eu gostaria muito mesmo de ajudar a senhora, mas eu não me atrevo. Este homem que está tocando o piano no quarto do lado do seu, ele é um pianista famoso. Ele está ensaiando para a sua apresentação no concerto hoje à noite. Aquela mulher, meus amigos, imediatamente falou assim: ah, neste caso a questão é diferente. E em seguida ela voltou para o seu quarto e ligou para suas amigas e convidou elas para vir ao seu apartamento, escutar com alegria o famoso jovem pianista. Agora aquela mulher, ou melhor, aquela música que antes perturbava aquela senhora. Aquela música se tornou um bálsamo para ela. Tudo porque ela reconheceu agora com distinção que não era qualquer um que podia desfrutar a importância assim obtida, superava por muito o que momentos antes ela havia considerado como um sofrimento atroz e ameaça. Agora, porém, a sua saúde mental se havia transformado em motivo de satisfação. Nós vamos ver agora em que consiste a importância. Jesus ele estava estabelecendo um reino sobre os princípios diferentes. Ele clamava para os homens não para assumirem autoridade, mas sim para servir aos seus semelhantes. Nós vamos ver o sentimento da importância. Certa vez, um guia de um parque nacional que já tinha uma certa idade disse ver
o Senhor aquela grande represa, pois eu trabalhei em sua construção, desde que iniciou até que foi terminada. O pedreiro que estava conversando com aquele homem idoso, ele perguntou: o que o senhor está fazendo aqui então? Respondeu ele: eu estou ajudando a construir uma catedral. Aquele senhor de certa idade tinha descoberto o sentido de sua importância. Portanto, ele tinha mais satisfação e felicidade na vida. Mas outros dois homens que estavam trabalhando ali, quando foram interrogados por que eles estavam trabalhando ali, também na construção da catedral, eles simplesmente disseram que estavam trabalhando ali apenas para ganhar dinheiro. A importância, meus amigos, existe no coração de todo ser humano. Napoleão, por exemplo, ele fazia cunhar medalhas de bronze memorativa de suas principais batalhas. Nelas fazia gravar somente o nome de lugar em que eles haviam passado. Ele grava esta frase: ali estive, e dava-se a todos os homens que haviam participado da ação. Não era estranho que seus soldados, sabendo que cada um deles levava a sua mochila e o seu bastão de oficial, já que as promoções se conseguiam rigorosamente por méritos que serviam eles e faziam com tal entusiasmo por uma palavra de aprovação ali de seu chefe. Em nossos próprios tempos, nós temos visto que não necessita preocupar-se com segurança econômica os que prestam realmente um serviço em prol de seus semelhantes. O galardão virá. Esta é a dedução que temos visto confirmada mais por vez. Ilustra-se o filósofo com a sua declaração de que se um homem, ainda que seja no fundo de um bosque, fabrica uma ratoeira melhor que as conhecidas anteriormente, o mundo não tardará em conhecê-la. Em um livro popular destinado a ensinar métodos eficazes para manejar diferentes tipos de pessoas, encontramos um caso de grande interesse humano, que ressalta esta lição de recompensa automática do serviço prestado e que o êxito é inevitável para o homem que age levado pelo amor sincero. É o caso de um homem que ele encontrou este segredo do êxito e da felicidade, apesar de haver se iniciado na vida dentro de um ambiente desfavorável. Ele era alcoólatra da aldeia e desapareceu um dia misteriosamente, sem que ninguém ficasse sabendo nada a respeito dele. O filho deste homem teve, pois, que dedicar-se desde cedo ao trabalho duro. Aos 25 anos, ele sofreu um acidente que deixou ele com certa medida de incapacidade física. Ele continuou com seu trabalho de antes. O pai dele, que estava desesperado, desaparecido, foi encontrado sem dúvida. O homem estava fora de si, mas com a ajuda do psicólogo, este homem recuperou a sua consciência e os seus temores desapareceram. E ele recuperou a confiança. Se a gente quer ajudar alguém, meus queridos, é preciso tomar tempo para falar de seus problemas de forma tão real como se apresenta. Não se pode compreender o que sucede no interior de um homem, a não ser que se veja a necessidade, como se vê a alma angustiada. Todos têm conflito, todos nós temos conflito. Esses produzem divisão na vida, fadiga, insônia, esgotamento nervoso, desgraça no interior da maioria de nossos semelhantes. Se trava uma guerra civil. A consciência está atormentada e esgotada. Temos uma profunda sensação de desalento. Tudo isto vai acompanhado de um sentimento sufocante da solidão. São muitos entre nós os que se sentem desgraçados, mas ainda e com razão é melhor prevenir do que remediar. Pode-se recomendar remediar muitas desgraças que sucedem, como, portanto, o auxílio de educação. A pessoa que no futuro poderia sofrer ou criar a prevenção de um nervoso e da loucura. Vejamos, por exemplo,
um caso que ilustra as possibilidades, permitir fortaleza moral. Certo homem, ele saiu de casa uma manhã, aparentemente com uma disposição de ânimo normal. Ele nunca voltou de uma cidade vizinha. Um dia chegou a notícia de que ele ia se suicidar, deixar a mulher e 2 filhos. E a esposa não tinha nada em casa, ficando abandonada. As avaliações feitas para descobrir a causa dos fatos revelaram que este homem era filho único. Seus pais, já velhos, haviam feito tudo o que lhe fosse a favor durante toda a vida deste homem. Seus pais sempre resolveram todos os problemas dele. Por exemplo, dificuldades financeiras que poderiam ser remediadas por ele. Mesmo com um pouco de sacrifício, o nível de vida dentro do qual este homem havia sido criado levou ele a crer que não necessitava encarar a vida e que alguém sempre resolvia as coisas para ele. Infelizmente, as trágicas consequências de seu suicídio deixaram o seu lar arruinado, injustiça imposta à esposa, à mãe, e a irresponsabilidade deste homem foi um verdadeiro fardo para a sua esposa e a sua mãe. Meus amigos, quando nós conhecemos a nós mesmos, nossos complexos, nossas tendências e conflitos que produzem tanto melhor situados, estaremos para ajudar a outros, para obter a felicidade. É preciso que esqueçamos de si mesmo, de nós mesmos. Os que são felizes são aqueles que nem sequer compreendem que o que estão fazendo pelos outros, tem um mérito em verdade, tem a sua recompensa. Mas a filosofia do nosso orgulho vai mais longe. O conhecimento próprio tem, sem dúvida, suas limitações. Nós não podemos mudar nós mesmos, ninguém pode transformar voluntariamente o seu caráter egocêntrico. Ninguém pode, por suas próprias forças, descarregar o seu complexo. Quer dizer, que se necessita um poder superior à nossa força de vontade. Necessitamos que esse poder se apodere de nós. O amor e a única força, é a única força capaz de vencer o egoísmo, as paixões pecaminosas. O que queremos dizer quando dizemos que a imagem de Deus deve ser restaurada em nossa alma, pois Deus é amor. A palavra alma designa tanto quanto podemos atender nossas emoções. A conversão e o cristianismo consiste na renovação de nossos velhos complexos, emoções, santificação de todas elas e entrega absoluta do controle do amor de Deus. Emana este amor havia implantado Deus no coração dos seres humanos, quando os criou originalmente. Isso nós se referimos quando falamos do instinto de servir, que sempre existe em nós, sobre a forma de anelo, de ser importante, que tantos dos membros de nossa humanidade têm pervertido em insano desejo de dominar e de superar os demais. Veio, porém, o nosso Senhor Jesus Cristo instituir as coisas de suas corretas condições, por suas palavras, seu exemplo, a verdade de que é importante servir aos outros, quer dizer, o que ama verdadeiramente em ações e não somente em palavras. Por isso Jesus salientou que o supremo dever do homem é amar primeiro a Deus e logo ao semelhante. Disse ao jovem doutor da lei que lhe havia perguntado qual era o maior mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Isto não quer dizer que a observância, meus amigos, desses 2 mandamentos anula a lei e aos demais. Entendemos que nesses 2 estão resumidos os outros. Todos os deveres do homem
para com seu Criador e o seu semelhante, que faz o pecado cujo significado é errar como um atirador de que erra o alvo. Constitui um erro que cometem os seres que recusaram corresponder ao amor de Deus, permitindo que seu coração se renasce orgulho do que ser semelhante a Deus. Os preceitos de Deus ainda subsistirão enquanto durar a família humana. Longe de querer Jesus abolir, temos que abandonar todo o mal e seguir a fonte da vida, que é Jesus. E principalmente devemos estar, meus queridos, prontos a servir os semelhantes, porque ao servi-lo nós iremos beneficiar eles e nós também. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pelo homem. E assim nos deixou exemplo para que nós possamos seguir, cumprir. Ele inspirou e fez para nossa inspiração esse mesmo poder. Ele deseja que tenhamos para a humanidade, para ajudarmos a humanidade. Nós vamos ver agora a convicção de um ex-cético. Não somos os únicos em reconhecer a necessidade de voltar à religião de Cristo para obter o verdadeiro benefício de comprovações da psicologia. O Dr. Link é conhecido antes um incrédulo, salientando a suprema personalidade nos quais apresenta a verdade e falando sobre o pecado e a salvação. O Dr. Link fala na declaração de fé no poder do homem para alcançar a personalidade e a perfeição de seus erros. Na verdade, diz o Dr. Link, categoricamente os muitos descobrimentos detalhados com respeito ao pecado na humanidade tendem a prover que os antigos mandamentos são assombrosamente adequados à natureza humana, tal como é ainda agora. Devem interpretar-se muito mais literal exatamente do que se faz no tempo atual. O Dr. Link diz que Jesus era um intérprete, um reformador, que afirmava que a lei havia sido feita para o homem e não o homem para a lei, mas nem por isso que o homem sequer pudesse distorcer a lei para adaptá-la à sua filosofia particular. Para Jesus, os 10 mandamentos não eram fora do capitalismo, eram básicos da personalidade sobre qualquer sistema econômico. Era o fundamento mesmo da intensidade do homem. Um grande princípio básico da lei é amor na vida diária. A religião bem compreendida é uma corrente de força. O grande mestre Jesus disse que o sumário da lei é o amor, em Deus e em nossos semelhantes. O amor não é algo estático, mas dinâmico. É como uma corrente elétrica. Ter religião é estar em meio desta corrente. Passa principalmente por 3 centros: Deus, os outros e nós. As pessoas felizes têm religião. As pessoas mais felizes são as que assistem mais aos cultos e tendem mais a buscar consolo e ajuda na religião. Isto é tão notável que parece haver muito pouca sensibilidade de ser feliz sem ter religião. 86%, ou seja, quase 9 pessoas de cada 10 das mais felizes dizem que obtêm muito consolo e ajuda na religião. A religião é mais que ir à igreja, é também a aceitação do sustento que a religião oferece. Quantas pessoas que não são felizes poderiam ser se tão somente olhassem a grande fonte da felicidade e podem encontrar a grande verdade da observação que fez o Dr. Van der Hoek. Ele diz que o oposto da alegria não é pesar, é incredulidade. Também a verdade é que cremos de todo o coração que a chave da felicidade ela se acha na religião de Cristo vivida sinceramente dia após dia pela força das emoções e amadurecidas e renovadas pela regeneração espiritual, o aperfeiçoamento da alma, não só para esta vida, mas para a eternidade. A educação e a reeducação têm o mesmo objetivo: restaurar na alma humana a imagem de Deus que estava perdida.
é muito importante, sempre foi o objetivo de Jesus. Ele diz sempre: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir seu coração, eu entrarei e farei morada. Ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, meus queridos, na religião pura, sincera de Cristo, é que se encontra o êxito, o segredo da felicidade. Mais uma vez, eu falo para você, sempre em sua vida, sempre em qualquer situação que você enfrentar, nunca esqueça de que Deus, ele é o médico dos médicos, de que Deus ouve as nossas súplicas. E sempre eu gosto de dizer, você entra no seu quarto, fecha a tua porta, se ajoelha ali na tua cama, ali, conversa com Deus. Se você não pode ir lá até o seu quarto, aí mesmo onde você está deitado, ou sentado, ou sentada, ore a Deus. Entrega toda essa situação que está afligindo, preocupando você na mente e no coração. Confie em Deus e Ele vai te dar a resposta. Fala para Ele: Senhor, seja feito segundo o que o Senhor achar melhor para mim, porque Deus sabe o que é melhor para nós e nós não sabemos. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, depois volte este vídeo, analise ele na íntegra e que você possa realmente tirar lições para a tua vida. É o meu sincero desejo. Valeu, gente, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Fique todos com Deus. Amém. Tchau, tchau. Amém.